Terceira parte, Ritas Brasil, Rabino Shmuel, a porção do dia 16 de Shvat. Última parte do capítulo 24. Estamos falando ontem, a porção do dia 15, que o ponto principal do pecado é a decisão ridícula e ilógica da criatura aceitar se apartar de Deus. Aquele mesmo Deus que, se fosse oferecido a ele, trair ele de forma exposta, se curvar um ídolo, atribuir a criação do mundo ou o poder maior para outro ser, ele daria a sua vida para não atribuir a outro ser. Mas quando chega aquele Deus, ele dá uma ordem específica que ele não enxerga a ligação daquela ordem com Deus. Ele se ilude que poderá desobedecer e continuar estando ligado a Deus. Em outras palavras, não é consciente de quanto Deus é absoluto e como não se divide em partes, como sua ordem de qualquer maneira deve ser cumprida e como qualquer desobediência é uma afronta contra o próprio Criador. Isso foi a porção de ontem. Agora entra aqui um pequeno debate. Agora então, qual é a diferença entre pecados? Isso aqui mesmo no pecado com pequena punição no tribunal. Pergunta o Rebbe aqui. Mas vemos que tem gravidade em pecados, um mais grave que o outro. Se o ponto principal do pecado é revolta, que nem idolatria, idolatria é passível a pena de morte se for proposital, e obrigado a pessoa que é coagida para praticar idolatria deve dar a vida e não transgredir. Se qualquer pecado serve como afronta contra Deus, então qualquer pecado deveria a pessoa dar a vida e não transgredir, não só idolatria. Então, o que significa diferentes graus nas mitzvot e nas transgressões? Você vê que para a maior parte dos pecados a pessoa deve transgredir para salvar a sua vida. Como falaram os sábios, transgrida um Shabat para viver e manter vários outros Shabbatot. Está escrito que a Torá foi dada para a gente viver praticando ela. Então deve evitar a morte por causa da prática da Torá. Salvo 3 pecados mais graves: idolatria, ilicitudes sexuais de qualquer tipo e assassinato. Mas o resto a pessoa deve transgredir para salvar a sua vida, salvo numa situação de ser uma profanação exposta no nome de Deus. Às vezes chega um rei perverso e decreta que a religião judaica é proibida para ser praticada. Aqui qualquer negligência que a pessoa fizer por causa desse rei está, de certa maneira, adorando aquele rei como um ídolo. Está agindo de forma exposta contra Deus, ainda mais se está diante de 10 judeus. Então, tem nas leis do Maimônides, tem as leis fundamentais da Torá, e lá, logo ali diz onde é que tem que dar vida e onde que não. Mas tem situações que não tem que dar vida. Você falou que uma afronta contra Deus, qualquer pecado, então por que não vai dar vida para não transgredir nada? Shabat, por exemplo. E você pode ver o lado contrário. Um judeu que transgride Shabat, se depois ele não serve mais para fazer atos religiosos, como abate, por exemplo, abate ritual. Agora, um judeu que cometeu ilicitudes sexuais não deixa de ser um shochet ainda, apesar de ter cometido aquilo. Então você vê que de um lado você vai dar a vida. Os pecados que você tem que dar a vida são uns, os pecados que te desqualificam são outros. Somente, conclui o Rebbe, Gzerat HaKatuv, é decreto de Deus, assim Deus quis, que em tal ato tem que dar vida, em tal ato não tem que dar vida. Faz parte do pacote, faz parte da vontade de Deus, que em tal caso que Ele permitiu acontecer, a vida será dada, em outro caso não será dada a vida. Que em tal caso o abate daquele animal seja kasher, e em outro caso não seja. Faz parte do decreto divino. Mas depois da pessoa pecar, faz parte também da ordem divina o que acontecerá com aquela alma. O que vai ser o resultado daquela afronta? Quer dizer, a afronta é a mesma afronta por parte do homem. Mas Deus aplica diferentes resultados para essa afronta. Se for um pecado
a qual não é aplicada a punição chamada karet, ou morte súbita na mão de Deus, que nesse caso há um desligamento mais intenso da fonte vital daquela alma, ao ponto de perder a razão de viver, e a pessoa viveria só com a energia residual e morrerá antes da hora, se não que imediatamente. Mas os pecados que não têm essas mortes súbitas aplicadas afeta um pouco a sua ligação, a sua aderência e a sua raiz vital. E de acordo com o defeito que diminuiu a aderência da alma em Deus, da alma e da sua raiz suprema, espiritual, da mesma maneira vai ser a sua cura, a sua limpeza, chamada punição no inferno, no purgatório, ou até mesmo punição e sofrimento nesse mundo. Para cada pecado, o Tribunal Celestial decreta uma punição específica que vai limpar e vai remover a sujeira ou o defeito que fragilizou, que diminuiu a aderência da alma em Deus. E mesmo quando tem morte súbita na mão de Deus, o estrago não é igual em todas as almas, em todos os casos. Cada caso é um caso, é julgado no Tribunal Supremo e é concedido um tratamento que pode ser sofrido, mas vai resolver depois. No fim das contas, a alma vai voltar à aderência original dela em Deus. Agora, como falamos que cada momento na vida é um momento. A pessoa pecou, aquele momento estava desligado de Deus. E aquele momento deve ser refeito a partir de um tipo de sofrimento ou de um tipo de arrependimento. A pessoa pode se arrepender e vai poupar o sofrimento se fizer chuva. Depois daquele momento, a vida ressurge. Hashem fez o mundo de uma maneira que a pessoa peca e continua viva. Se fosse morrer imediatamente, não teria mais tentação. A pessoa saberia que o pecado é que nem fogo, um veneno que mata na mesma hora. E assim foi visto no deserto também. O povo se revoltava, logo havia mortes súbitas aos montes. Por quê? Naquele momento, eles ainda não estavam na terra de Israel, tendo que encarar o mundo físico como ele é, e servir a Deus a partir de tentações. Tinham que ser devotos. E também ali não poderia existir um judeu vivendo com energia distribuída pelos poderes da impureza para aumentar a tentação. Ali Deus não quis que houvesse tentação tão grave, então que a pessoa pecava, morria. E estava claro ali que qualquer pecado é que nem fazer um buraco no fundo de um navio, que todos vão se afundar. Assim era no deserto. Agora na diáspora não é assim, a gente não vê. Isso aumenta nosso livre-arbítrio de pecar. E aumenta a nossa recompensa quando nós superamos a tentação e não pecamos. Apesar de não ver o resultado imediato de um pecado. Então, como vai viver a pessoa depois da alma dele ter a aderência diminuída em Deus, que é a fonte da vida? Então, fala o seguinte: tem que dividir. Tem aqui a alma divina, que faz a pessoa ter sensível à divindade, e tem a alma animal, que faz a pessoa sentir que ele existe como um ser material. Então, também a sua alma animal, que está no corpo, e o seu corpo, a alma vital do corpo e o objeto do corpo físico, que no momento do pecado só existem visivelmente no mundo como energia separada de Deus. Naquele momento, sua vida não é a vida do mesmo tipo do momento anterior, é outra vida, porque eles estão agindo em nome de outro poder, eles estão sendo veículo da impureza no momento do pecado. Depois de terminar o pecado, esse veículo se torna neutro novamente, se aproxima da santidade da alma divina que está ainda inserida naquele corpo. E ela acredita em Deus que é um só. Ela entregue a Deus, a alma divina entregue a Deus por natureza, não tem como se desligar. Pode enfraquecer a aderência dela, a intensidade dela, mas não eliminar ela. E também no momento do pecado, a alma divina estava acreditando em Deus e era consciente do que está acontecendo, que é uma situação completamente abominável, só que estava cativa
num exílio fora do lugar da sua zona de conforto, dentro de uma alma animalesca, com energia de impureza que tende a se afastar de Deus e se revoltar contra Ele. E naquele momento a alma animalesca superou, falou mais alto, e a alma perceptiva da pessoa, que é neutra, ouviu o discurso, se convenceu pelo discurso da alma animal, dos desejos, ficou cega e pecou. A alma animal então conseguiu levar o corpo, essa máquina, esse objeto, a se afastar de Deus, está recebendo sua vida como um veículo da impureza, dos antagônicos a Deus. E rebaixou nas profundezas do Sheol, embaixo de todo tipo de impureza. Que Deus nos proteja disso. De ser o fator que gera uma afronta contra Deus. Como falamos na aula de ontem, que todos os seres que te fazem sentir uma tentação, quando supera, causam prazer a Deus. Você cumpre sua missão por causa da tentação. E todos eles fazem parte da vontade de Deus, de certa maneira. Ele quis que houvesse tentação, ela fosse superada. Quando a gente não supera a tentação, todos aqueles seres, por causa da nossa escolha, todos eles passam a ser parte da situação indesejável perante Deus. Quem é o culpado e quem é o fator causador? O homem, ele que tem a escolha. Então não existe, e a alma divina está junto com esse homem abominável que está abrindo espaço. O único que tem poder de abrir espaço onde Deus não esteja revelado. E isso aqui é uma queda que não tem igual, de um grau alto para baixo, de um nível mais alto até um nível mais baixo. Explicamos que a fonte das almas de Israel é do início da percepção de criatura, do grau chamado Chokhmah Elah, sabedoria que conhece o divino. E explicamos que não só conhece o divino, mas conhece como Deus é onipresente e não é dividido em partes. Então, ele é criatura, e criador é uma coisa só. Ela tem consciência de criatura e tem consciência da grandeza do Criador, que a criatura e ele é uma coisa só e a criatura é só uma extensão. E aqui essa extensão de Deus é forçada a agir contra ele. Agir não, mas ela está associada a um veículo onde acontece o total oposto da vontade de Deus. Isso aqui é similar a uma queda muito grande, similar a quem segura a cabeça de um rei com força a cabeça de um rei para dentro de um lavatório cheio de fezes, que não existe uma ofensa maior do que essa, mesmo que seja feito apenas por um momento. Que nas profecias a impureza, as clipotas, o superficialismo de criatura que valoriza o objeto mais do que a vida espiritual é chamado vômito e dejetos, como é sabido nos livros. Então a alma sabe que Deus é tudo, e toda a existência é parte de Deus, e gerar aqui uma situação contrária a Deus, usando os próprios componentes que Ele criou, que são uma extensão dele, é usar Ele contra Ele mesmo. E não existe uma ofensa maior do que essa. Aqui ele usou esse exemplo de um rei com dejetos. De uma maneira da coisa que nós enaltecemos o máximo e é forçada a estar junto, associado a coisas que nós abominamos o máximo. A alma divina sabe que tudo é a extensão de Deus. E ela é forçada a estar associada dentro do mesmo corpo, que naquele momento, aquele corpo ali equivale à abominação completa. Ela está presa dentro de uma situação completamente abominável. Até aqui a porção do Tânia do dia 16 de Shvat.